Sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso de Golang. Esse é o módulo básico e nessa aula você vai aprender a trabalhar com condicionais em Go. Bora lá! Bom, condicionais controlam o fluxo do nosso código com base em condições. Então, caso uma condição seja verdadeira, faremos tal coisa. Caso ela seja falsa, faremos outra coisa. Mas acho que na prática é melhor para entender isso. Bora lá! Em Go, a gente pode trabalhar com condicionais de duas formas: if, else e switch. Eu vou começar explicando para vocês sobre a condição if, else, ok? Então vamos lá. Bom, começando aqui pelo if, primeiro eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, tá? Então eu vou chamar ela de num, que vai receber o valor 10. Então, com o if, a gente chama aqui, ó, if. Podem ver que o if ficou avermelhado, ou seja, é uma palavra reservada. Então, então tudo que eu colocar para frente aqui do f é a nossa condição, tá? Então, if num maior que 0, e aí eu abro e fecho aqui as chaves. Ou seja, dado a nossa condição aqui, ó, se num for maior que 0, ou seja, se isso daqui for verdade, tudo que tiver dentro das chaves aqui do nosso bloco será executado. Então, se num for maior que 0, eu vou printar uma mensagem aqui, format.println maior que 0, tá? Então, eu vou executar aqui o nosso código e vamos ver esse fluxo. Go run main.go. Vejam que a gente tem a mensagem aqui maior que 0, certo? Ou seja, porque essa nossa condição aqui, ela é verdadeira. Agora vamos mudar um pouquinho aqui. Se num, vamos atribuir aqui a num menos 1, tá? Ou seja, essa condição aqui será falsa. Então, essa mensagem não será printada. Então, vamos executar aqui, ó. Vejam, o nosso código foi executado, mas nenhuma mensagem foi printada. Essa é a forma mais simples de se trabalhar com condições em Go. If, então tudo que está aqui entre o f e as chaves aqui é a nossa condição, tá? Então, se essa nossa condição for verdadeira, o que tiver dentro das chaves é executado, ok? Mas e se eu quiser executar um fluxo se essa condição aqui não for verdadeira, tá? Então, se essa condição aqui não for verdadeira, eu coloco o else, tá? Que é o quê? Se não, então if, que é o se, isso daqui for verdadeiro, eu executo isso. Se não, eu vou executar aqui outro trecho de código, ou seja, outro bloco de código, porque vejam, a gente chama o else, tá? Que é uma oposição ao if, só que nós chamamos as chaves novamente. Então a gente abre e fecha aqui um novo bloco de código. Então eu vou printar uma outra mensagem aqui, println menor que 0. Vamos executar o nosso código de novo. Vejam que a gente printei a mensagem aqui, né? O print da mensagem menor que 0. Ou seja, essa condição aqui é falsa. Então, por ela não ser verdadeira, obviamente, a gente executa o que tiver no else, que é a mensagem aqui menor que 0. Um fluxo também que a gente pode notar aqui é que vamos supor que essa nossa regra aqui seja maior ou igual a 0. Só que eu também tenho um outro if aqui, certo? Eu vou chamar aqui, ó, if num igual a 0, tá? E aí eu vou printar uma mensagem aqui, format.println igual a 0. E aí eu vou ajeitar nossa mensagem aqui, ó, maior ou igual a 0, ok? Então vejam, se eu mudar um valor do nosso num aqui para 0, a gente vai ter tanta execução aqui, né, desse if, porque essa condição aqui será atendida, porque se o num for maior ou igual a 0, só que esse nosso if aqui também satisfaz a condição, né, num igual a 0. Então vamos executar esse nosso código aqui e a gente deve ver duas mensagens. Vejam, maior ou igual a 0 e igual a 0. Ou seja, a gente executou o código, né, o bloco dentro desse if aqui, dessa condição, e também o que está dentro dessa outra condição aqui, desse outro if, certo? Isso daqui é muito comum, você vai encontrar códigos com vários ifs ali em sequência, porém, existem situações onde você não quer que isso daqui aconteça,
né, essa duplicação aqui, porque a gente está executando um fluxo aqui, se o num for igual a 0, né, e aqui de novo. Então a gente pode trabalhar com fluxos que satisfazem um pouco essa lógica e reduzem a chance disso daqui acontecer, de executar ali códigos onde um fluxo pode atrapalhar o outro. E aí para isso aqui, onde a gente pode ter várias condições encavaladas ali na sequência para validação, a gente chama o else if. Então vamos lá, aqui a gente está executando o if, certo? E se caso essa condição aqui não seja atendida, a gente já automaticamente chama o else. Porém, a gente pode também utilizar o else if, ou seja, a gente chama o else if aqui, né? Abre e fecha chaves de novo. Ou seja, a gente está abrindo um outro bloco aqui com uma condição, né? Pode ver que como eu ainda não coloquei a condição aqui, ele fica reclamando. Mas vamos mudar um pouquinho aqui então. A nossa primeira lógica será o seguinte: se num for igual a 0, se ele não for igual a 0, se num for maior que 0, tá? Então aqui eu vou printar uma mensagem, print ln maior que 0, tá? Então aqui eu vou manter igual a 0. Se não, ele é menor que 0, tá? Então eu vou tirar esse nosso if aqui. Então vejam, aqui eu primeiro vou verificar, num é igual a 0? Não, então ele vem para cá. Se num não for igual a 0, né, se ele não respeitar a primeira condição, eu verifico a segunda condição aqui, dentro da nossa cadeia de condições. Então eu primeiro verifico essa, se ela não for verdadeira, eu venho para cá. Se essa daqui também não for verdadeira, aí sim a gente vai executar o else. Vamos testar? Então, ó, a gente deve ver aqui com num igual a 0, a primeira mensagem que é igual a 0, tá? Certinho aqui, ó, igual a 0. Aí eu vou alterar o valor aqui para 1. Então, vou executar o nosso código aqui novamente. Maior que 0. Por quê? Porque a gente entrou aqui, né, verificou essa daqui. Não foi atendida? Essa daqui é atendida? É. Então, eu vou printar a mensagem e, obviamente, não vai ser executado o que está dentro do else. Agora vamos alterar o valor aqui para -1. Então vejam, executando aqui novamente, menor que 0. Ou seja, essa condição é verdadeira? Não. Essa daqui é verdadeira? Não. Aí só sobra o else ali, porque nenhuma das condições anteriores foram atendidas. Um outro fluxo muito interessante que a gente tem em Go é a declaração de variáveis dentro do escopo do nosso if. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer isso daqui, ó, if x recebendo 10, tá? Então, eu estou declarando essa variável dentro da nossa condição aqui do if, tá? Então, x, por exemplo, recebe 10. E aí, após isso, aí eu coloco um ponto e vírgula, e após o ponto e vírgula, aí sim eu coloco a nossa condição de fato. Então, x recebe 10. Se x for maior que 10, ou melhor, se x for maior que 9, eu abro e fecho chaves e coloco aqui o nosso bloco de código, tá? Então, eu vou printar a mensagem aqui, print ln, x é maior que 9, certo? Se eu executar esse nosso código aqui, x é maior que 9. Mas vejam, x ele só existe dentro do contexto aqui do nosso if. Então, por exemplo, eu consigo fazer um print .ln aqui de x, por exemplo, tá? Mas eu não consigo acessar x, por exemplo, fora do contexto ali do nosso if, tá? Então, ó, se eu olhar aqui, ele vai dizer pra gente que essa variável não existe, que eu preciso declarar ela, porque ela só existe aqui dentro do nosso bloco de código do if. Então, se eu executar esse código aqui, ó, runmain.go, aqui nós temos o valor de x, né, que é essa mensagem aqui, e nós também temos a segunda mensagem, que é x é maior que 9. Tá. Bom, pessoal, para facilitar a explicação, eu criei uma variável chamada random number, que ela devolve aqui um número entre 0 e 1,
tá? Um número aleatório. Então, para explicar isso para vocês, eu comentei aqui as outras condições criadas, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, if. Eu vou criar uma variável chamada r, tá? Que vai receber o nosso número gerado pela nossa função. Então, dentro aqui do nosso if, antes de criar a nossa condição, a gente consegue executar funções, tá? Então, eu chamo aqui um ponto e vírgula. Então, eu estou criando, né, essa variável r, que está recebendo o retorno da função random number, tá? E aqui, se r for maior que 0.5, eu quero printar uma mensagem, .println, aqui o texto válido, tá? Então vamos partir do ponto que se for maior que 0.5, é válido, atende aqui o critério. Se não, eu quero printar a mensagem, eu quero printar o nosso número, tá? Então, format println r, e eu também vou printar a mensagem aqui, format.println não válido. Beleza? Então vamos executar esse código aqui, go run main.go. Então veja, o número gerado foi 0.14. Então a gente vê a mensagem aqui não válida. Então veja, eu consigo acessar essa variável mesmo no escopo do else. Bom, a gente já viu sobre o if, else if, o else. Só que existem situações onde, por exemplo, esse código que vocês estão vendo aqui agora, vejam, olha a quantidade de else if que eu tenho. Olha como o nosso código ele fica verboso e ele não fica tão legível, tá? Aqui é um exemplo básico, é simples de você bater o olho e já entender. Só que existem situações onde isso daqui se torna inviável, né? Então, para você fazer um entendimento do seu código, fazer uma manutenção, ele se torna inviável. Então, vejam, eu tenho uma variável aqui. Então, if, se for igual a 1, eu vou printar segunda-feira. Se for 2, terça-feira e assim sucessivamente. E aqui, né, se for final de semana aqui, que são os dias 6 e 7, eu utilizo aqui o pipe duas vezes para indicar ou. Então, se for igual a 6 ou 7, a gente vai printar aqui final de semana. Se não atender nenhuma dessas condições, a gente vai printar de inválido, ok? Mas esse nosso código, ele não é tão legível, tá? Então, se eu executar ele aqui, por exemplo, a gente vai ver a mensagem quarta-feira. Ok, ele funciona, tá? Mas em situações como essa, onde a gente tem muitos cenários ali de else if, muitas lógicas e condições encadeadas, o switch case entra nesse cenário para facilitar, né? Ele torna aqui o nosso código mais legível e eu vou mostrar para vocês a implementação disso. Bom, então como que funciona o switch case aqui, tá? Então a gente chama aqui, ó, switch. Então a gente tem uma expressão aqui, tá? Então a gente pode colocar uma condição e nós temos os nossos cases, tá? Então aqui, na nossa expressão, eu vou colocar somente a variável dia da semana. Então, caso dia da semana seja igual a 1, eu vou printar a mensagem segunda-feira. Eu vou copiar daqui de cima para ficar igualzinho, tá? Então eu vou printar a mensagem segunda-feira, tá? Então aqui eu vou chamar o break, tá? Eu executo o break, que é já para eu parar o nosso fluxo aqui, já encerra esse fluxo do switch. Então, caso for igual a 2, por exemplo, eu vou printar aqui terça-feira, ok? Então, primeiro a gente vai montar dessa forma, uma forma mais simples para o entendimento, break, tá? E caso não seja nem o 1, nem o 2, a gente pode chamar aqui o default, tá? Que é uma execução caso nenhuma das condições acima sejam atendidas dentro aqui do nosso switch. Então aqui é a mensagem dia inválido, tá? Então primeiro vamos executar assim, porque vocês vão ver o que eu quero dizer. Então aqui a gente vai executar esse if normalmente, tá? Então a gente vai ver a mensagem quarta-feira. Só que aqui a gente vai ver a mensagem de inválido. Por quê? Porque eu não tenho um case atendendo o valor 3, tá? Então, ao executar o nosso código aqui, ó, a gente tem quarta-feira, que é essa mensagem aqui do nosso bloco de if else, tá? E aqui no nosso bloco de switch, a gente tem a mensagem aqui, dia inválido. Então, eu vou criar aqui mais um case, tá? Case 3. Então, se dia da semana for igual a 3,
eu vou printar a mensagem quarta-feira, ok? Chamar o break aqui para parar o nosso fluxo já. E vamos executar. Então agora a gente vai ver a mensagem quarta-feira 2 vezes. Quarta-feira, quarta-feira, ok? Bom, vamos lá. Eu terminei aqui de implementar os dias da semana, tá? Mas vejam, a lógica é a mesma. O nosso else if ele continua funcionando normalmente. Mas vejam como a legibilidade do nosso código fica mais clara, né? O entendimento do nosso código aqui, ele fica mais claro e fica melhor até pra gente dar uma manutenção. Então, pô, se eu preciso fazer uma manutenção, por exemplo, adicionar mais uma mensagem aqui, caso seja segunda-feira. Então, eu vou printar .print ln início da semana, por exemplo, tá? Aqui eu também poderia fazer a mesma coisa. Só que o seu código, ele fica de uma forma mais clara e melhor para você entender. Então, cenários onde a gente tem muitas condições encadeadas, assim, né? Você pode ter uma variação muito grande de condições. O switch case é uma boa opção para atender essa necessidade. Outro ponto também que vale destacar é que aqui no else if a gente utiliza o pipe, né, duplicado para indicar ou, e aqui no switch case a gente põe a vírgula também, então a nossa condição fica até um pouco mais clara ali de entender. Então, caso seja 6 ou 7, é fim de semana a mensagem aqui que a gente vai printar. Bom, pessoal, chegou ao fim a segunda aula do curso de Golang. Essa aula foi bem específica para condicionais, então if else, switch case, declaração de variáveis dentro do if. Eu espero que você tenha gostado. Dá um like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até lá!